Bom dia, pessoal. Eu vou fazer um pequeno vídeo aula aqui para poder mostrar como é que eu utilizo o Eagle junto com o Articam para fazer placa de circuito impresso. Eu prefiro fazer desse jeito por enquanto, eu estou aprendendo umas outras formas, mas por enquanto eu prefiro fazer dessa forma porque eu tenho completo controle do que eu quero fazer no Articam, com a minha CNC no caso. Ele me dá uma vasta gama de possibilidades, né? Primeira configuração que você vai fazer quando você for construir a placa de circuito impresso é você alterar esse parâmetro aqui. Você tem que colocar em milímetro e a distância, no caso do grid, que seria a malha de fundo, e a distância que você quer poder mover os componentes. O objetivo de eu colocar 0.7 aqui e 001 aqui é o seguinte: entre trilha eu deixo 0.7 de distância. Essa distância eu defini porque eu estou usando para frisar a placa uma fresa piramidal. Então ela tem 0.1 de ponta e ela tem 60 graus de inclinação. Quando essa fresa afundar na placa para poder fresar, ela vai dar mais ou menos uma distância menor do que isso. Então eu tenho certeza que o Articam não vai passar ou em cima, no caso da trilha, quando ele for fresar, ou ele também não vai deixar de fresar, que é algumas coisas que ele faz quando está muito próximo. Uma outra configuração também tem que ser feita, que pelo menos eu faço, é a parte aqui do tamanho dos pads. Eu aumento aqui de 15 a 20, depende da placa. Essa placa no caso eu coloquei 20, mas pode ser de 15 a 20. Se eu for dupla face o primeiro de baixo. O padrão dele é 10 mil, eu coloco 20 mil ou 15 mil, certo? Aqui eu vou mostrar daí só rapidamente como é que eu faço daí para agora. Ó, essa aqui é a placa total. Para poder passar isso aqui para o Articam, depois que você construiu sua placa de circuito impresso, você vem aqui nos layers, você tira todos os layers e deixa apenas os layers que você quer que, no caso, a placa seja fresada. Eu tiro inclusive esse layer de dimensão, porque ó, quando você colocar o layer de dimensão, no meu caso, como eu estou aqui no caso é um Arduino, ele está dando outro layer de dimensão aqui em cima. Isso aqui vai atrapalhar na hora que passar por Articam. Então eu tiro esse layer de dimensão. Você pode até deletar esse layer e deixar um layer próprio seu. Que na hora que você importar para o Articam, ele já vai importar com quadrado. Então aqui no caso ficou desse jeito. Eu faço o seguinte agora, eu venho, exporto como imagem. Aqui a resolução, normalmente eu uso 1000 dpi, monocromático. Venho aqui e salvo no Articam. Vou colocar aqui como fotolito, o nome desse arquivo. Salvei, ok. Aqui na pasta, onde que no caso foi salvo, você vai ver que o arquivo está aqui, ó. Vamos ampliar ele aqui só para ver. Ó, o arquivo está aqui. Porém, como é a parte bottom, é a parte de baixo, eu preciso rotacionar esse cara. Então eu só venho aqui em editar, ele vai abrir aqui o Paint. Eu dou um Ctrl A, que é para poder selecionar tudo, e venho aqui e só peço para ele fazer um flip, que seria inverter a posição. Ok? Salvei. Beleza. Aqui já está salvo, você viu que ele acabou de inverter. Agora, eu venho aqui no Articam, que aqui agora eu vou começar a mexer com o Articam. A parte toda do Eagle já foi, eu já não mexo mais com o Eagle. Eu venho aqui agora no Articam e peço para o Articam vir e abrir aquele modelinho específico que eu estou mexendo, que no caso é o fotolito.png. Vou abrir. O Articam vai processar essa informação e ele vai te perguntar as dimensões ou a resolução que você utilizou. Aqui. No caso, eu vou configurar ele como resolução, porque lembra que a gente colocou 1000 dpi lá naquela ponta? Quando eu colocar 1000 dpi aqui, ó, ele já vai dar o tamanho da placa que está, que é exatamente a placa que estava antes. Você pode ver que ele importou a placa, ó, ele importou ela certinho, como se fosse com a borda que eu tava utilizando. Ó, se você vir aqui, você vai ver que a borda externa é exatamente a borda que ele importou. Se você deixar uma escrita aqui para o lado de fora, o Articam vai importar um pouquinho maior a borda. Você tem que deixar tudo para dentro da borda mais externa, que ele vai pegar essa borda mais externa como ponto de referência. Aqui agora no Articam é a parte mais simples. Aqui primeiro você vai vir em vetores,
você vai colocar bitmap para vetor. Vou criar um vetor. Pronto, o vetor está criado. Ele acabou de vetorizar todos os pontos. Para você conseguir fazer a fresagem, furação e o corte, são 3 etapas diferentes, porém são iguais, são sequenciais, podemos falar assim. Primeira coisa que faz aqui então, eu seleciono tudo, coloco aqui percurso, novo percurso, furação. Ele vai perguntar para mim a folga de mergulho, aqui eu coloco 001 porque eu não quero folga de mergulho. A placa de circuito impresso normalmente tem 1.6 e 1.7 milímetros de espessura. Eu coloco aqui a profundidade final 1.72 ou até mesmo 1.75, porque eu quero que ele passe um pouco do fundo da placa, que é para ter certeza que ele está furando. Aqui eu coloco a seleção da fresa, no caso da broca, né, que eu vou utilizar. Aqui eu estou utilizando uma broca de 0.9 milímetros. Muita gente tem dúvida nessa parte. Essas são as minhas configurações, tá? Eu coloco ela para poder descer a 200 e o avanço a 1500, porque a broca ela só vai furar, ela não vai fresar, né? Então eu posso movimentar com ela rápido, mas para furar devagar. Selecionei aqui a broca, selecionei. Vou colocar aqui uma outra configuração também que eu faço, é o seguinte, é a distância segura que o Z fica andando. Eu coloco aqui 1.5 milímetros, porque ele fica bem perto da placa, mas não toca a placa. E aqui quando ele terminar, como eu tenho que trocar a ferramenta, eu coloco normalmente 35 milímetros. Aqui eu venho na profundidade do material, vou configurar aqui, só vou colocar 1.7. Isso aqui é mais para caso você queira fazer uma simulação. E vou escrever aqui, furação. Calcular agora. Você pode ver que quando você pedir para calcular agora, ó, ele já deu a furação da posição. Então, a furação está pronta. Uma manha agora para você fazer a fresagem sem que ele mexa na furação novamente, é fazer o seguinte. Você tem que selecionar tudo menos a borda externa. Porque se você, quando eu vou mandar agora, nesse momento, eu vou mandar ele fazer uma função chamada soldar, que é tirar todas as circunferências e soldar ela, como se elas não existissem mais. Então você precisa tirar a parte externa, porque senão ele vai considerar isso aqui como uma solda. Aí você vem aqui em vetores, mesclar vetores, soldar. Ó, ele vai começar a fazer a parte de soldagem. Aí agora ele vai tirar todas as furações que você fez previamente. Por isso que a sequência que eu utilizo é fazer a furação primeiro, depois a fresagem, depois o corte. Que é basicamente a sequência que eu uso, inclusive, na produção na CNC. Beleza, nesse momento, ó, você pode ver que agora ele não tem mais vetor aqui. Ó. Ele só deixou a função, mas não tem mais o vetor, tá vendo? Então aqui, sem selecionar a parte de fora, eu venho aqui em percurso, novo percurso, perfil. Aqui eu vou fresar, no caso, a parte de fora, porque eu quero que ele frese a parte de fora da linha. Então esse é o comando. A profundidade aqui, normalmente eu uso 0,120. A tolerância aqui eu coloco 0.001, que é para ele ficar o mais preciso possível, né, para não ter muita folga. A ferramenta. Aqui, a minha ferramenta, aqui no caso, eu estou usando esse encrave, que é uma fresa piramidal de 0.1 com 60 graus. As configurações que eu uso, velocidade de avanço 750 mm, velocidade de mergulho 200 mm por minuto. Não esqueça que é por minuto, tá? Muitas vezes vem a configuração aqui por segundo, aí você acaba detonando a fresa. Então as configurações são essas que eu estou utilizando. Vou selecionar ela, vou vir aqui embaixo, agora você não precisa mais completar a espessura do material que já está no programa. Vou vir aqui e vou escrever fresar e calcular agora. Quando você pedir para ele calcular, ó, ele já fresou. Inclusive, ele já está te dando as distâncias certas pela profundidade exata que você está pedindo para ele descer. Eu vou descalcular aqui, que no caso eu vou pedir para ele cancelar o cálculo, para ele sair, e vou aumentar isso aqui para 0.2. 0.2, calcular agora. Você pode ver, ó, que agora ele não conseguiu fresar aqui. Tá vendo? Ele vai passar reto. O Articam só vai fazer esse movimento. Significa que eu não posso colocar a fresa com essa profundidade, porque não vai dar certo. Então, o máximo que eu consegui chegar aqui foi se eu não me engano, foi 0.195. Ainda não deu. Bom, no meu caso, eu ando sempre fresando com, no máximo, 0.15. 0.15 eu sei que dá. Ó, você pode ver que o Articam vai passar bem próximo, mas ele vai pegar em tudo.
Vou fechar aqui. E uma coisa importante é somente conferir rapidamente para ver se a fresa não vai pegar em nenhum ponto. Por que que ele está aumentando essa distância? Então, quando a fresa entrar na placa, eu tenho certeza que ela vai seguir, ela vai deixar exatamente a espessura que eu solicitei, porque ela fresa um pouco mais para fora. O Articam já calculou isso. E por fim, eu vou selecionar o último vetor, vou vir percursos, no percurso, perfil, e esse percurso aqui no caso, ou eu vou colocar pelo lado de fora, ou eu vou colocar ao longo. Normalmente eu utilizo ao longo, para ele poder cortar em cima da onde está a linha. Porém, você só pode fazer isso se caso aqui no Eagle você tenha deixado a distância do raio da sua fresa. Normalmente eu deixo a distância da borda, o raio da minha fresa. A minha fresa, no caso que eu estou cortando, é de 1 milímetro. Então aqui, como a gente já tinha configurado aqui para 0,7, metade do raio, que a fresa seria passar aqui em cima, ela vai passar a 0,5 aqui. Então fica uma distância boa ainda da placa. Então vou colocar aqui a profundidade final, no caso, 1,72, que é para ela poder comer um pouquinho mais para baixo da placa. A minha fresa, eu configuro a minha fresa de corte de fenolite, fresa de corte de fenolite. É uma fresa de topo raiada de 2 cortes. Ela tem, então, o diâmetro de 1 e o passo eu coloco de 0,5. Esse passo é a profundidade que ela vai entrando na placa. A velocidade de mergulho 600, porque essa fresa é relativamente grossa, ela pode entrar mais rápido, e a velocidade de avanço 200. Então, quer dizer, ela vai passar aqui mais ou menos umas 3 vezes para poder cortar a placa. Ela não vai ser num corte só, ela vai passar 3 a 4 vezes para poder descer, e vai descendo para poder cortar a placa. Aí eu tenho certeza que a fresa não quebra. Vou selecionar a fresa, como eu selecionei ao longo, vou vir aqui e vou escrever corte. Calcular agora. Beleza. Aqui agora eu já tenho todos prontos. Ó. Aqui está a parte de fora, todas as sequências que ela vai executar. Eu posso vir aqui e simular os percursos, por exemplo. Eu vou pedir para ele simular rápido, só para a gente ver como é que fica. Olha o que ele vai fazer. Ele vai furar e vai fazer a fresagem e o corte. Se você for ver aqui, está exatamente como eu pedi. Certo? Aqui que vem uma das mães. Agora você vem aqui, salvar percurso como. A primeira coisa, você vai ter que sempre salvar separado os percursos. Furação. Clica aqui em furação. Como eu estou utilizando o Mach 3 para poder fazer a fresagem, eu vou vir aqui e vou selecionar a parte do modelo Mach 3. Só que eu não sei por que essas configurações aqui embaixo, no caso do meu, pelo menos no computador, ele fica zoado. Então eu utilizo o Mach 2, 2 milímetros, Mach 2 milímetro. Aqui. Vou clicar em salvar, vou selecionar a pasta, no caso, onde eu estou fazendo o teste. Vou vir aqui, furação, 0,9 milímetros, para eu saber qual fresa qual broca que eu estou utilizando. Salvei. Vou tirar essa, vou pegar a parte de fresagem, vou salvar do mesmo jeito, aqui, fresa, 0,1, 60G, que eu sei que é 60 graus. Vou tirar aqui e vou colocar agora o último que é de corte. Então, corte 1 milímetro. E está salvo todos os arquivos. Agora, se por acaso quem utilizar o autolevel, pode importar a partir daqui, no caso somente a parte de fresagem, no autolevel. Que daí ele já vai criar o arquivo .tap. Eu vou fazer aqui rapidamente a parte de autolevel, só para a gente poder ver como que... aqui no caso não vai dar para fazer porque eu não instalei o Java nessa máquina ainda, que eu acabei de formatar ela. Mas para fazer o autolevel é igualzinho. A única diferença é que na minha CNC, eu não sei porquê, mesmo salvando como milímetro, no autolevel eu tenho que pedir para ele importar como polegada. É só esse detalhe. Aí você importa ele como polegada, salva ele como polegada, porém na CNC fica milímetro comum. E assim é só executar. Cada hora que você for executar um comando, você coloca a fresa correspondente. Por exemplo, vai fazer o furo, coloca lá, importa a furação que você acabou de fazer aqui que você acabou de salvar, você importa lá no Mach 3, importa no Mach 3 a parte de furação. Quando você importar no Mach 3 a parte de furação, ele já vai importar os furos, você manda executar. Aí ele vai parar e ele vai subir a ferramenta a 35 milímetros no meu caso.
Aí você vem, troca a ferramenta, sem trocar a posição, vem e coloca a parte de fresagem. Ele vai descer, zera de novo, vai descer e começa a fresagem. Vai parar em cima de novo. Aí você vem e coloca a parte de corte, ele vem e finaliza a placa. Depois eu vou fazer um vídeo complementar ali para poder fazer essa parte de mostrando como que é a execução. Mas por enquanto isso aqui já dá para dar uma noção. Beleza? Valeu!